Alôs! Olá, karatecas de todos os estilos. Meu profundo respeito e admiração a todos os senhores e senhoras. Eu sou Plauto Azevedo, tenho 52 anos de idade e pratico karatê há mais de 40 anos. O meu mestre é o Shihan Dalmar Caribé de Castro. Hoje o nosso assunto, o nosso bate-papo vai ser sobre faixa. E deixo claro que sempre que eu tratar de algum assunto aqui, eu vou estar falando sobre o estilo Shotokan, que é o estilo que eu pratico. Repito, respeitando as variantes de todos os outros estilos, que na realidade eu tenho pouco ou nenhum conhecimento. No estilo Shotokan, o representante maior é Gishin Funakoshi, considerado o pai do karatê moderno. Então, se ele era considerado o pai do karatê moderno, há de se entender que antes dele teve um karatê mais tradição, um karatê mais origem, que é exatamente esse karatê que eu defendo e que o meu mestre Dalmar Caribé, com mais de 50 anos de karatê, também defende. E é sobre isso que a gente vai falar. No karatê origem, no karatê tradição, que é o que eu cultivo junto com meu mestre Dalmar Caribé, as graduações se resumiam em apenas 3: faixa branca para iniciantes, faixa marrom para intermediários e faixa preta para o aluno que já tivesse treinado durante pelo menos 10 anos com apenas seu único mestre. Após isso, ele passava por uma rígida avaliação e, após a aprovação, recebia então a tão sonhada faixa preta. Aí ele estava apto para difundir o que ele havia aprendido nesse tempo rigoroso de treinamento. Nessa época, as mulheres também praticavam o karatê, e o que diferenciava uma faixa preta mulher para uma faixa preta homem era porque a faixa preta do homem era totalmente preta, e a faixa preta da mulher, ela tinha uma faixa no meio de toda a faixa, uma sobrefaixa, que identificava exatamente a faixa feminina. Mas então por que Gishin Funakoshi, que absorveu esses conhecimentos, resolveu mudar? Por que a adoção da faixa branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta? Isso se deve, segundo a história, em uma visita que o mestre Funakoshi fez até Tóquio, onde encontrou o mestre de judô Jigoro Kano, e lá viu esse sistema, na realidade, de faixas, e resolveu adotar para o karatê moderno, que ele entendeu, na realidade, que era uma forma de facilitar a graduação de crianças, a graduação de pessoas com pouca aptidão para o karatê, mas que desejavam praticar essa arte marcial, e assim, me perdoe, quebrou já um pouco do karatê origem. O karatê origem, 3 graduações, correto? E aí, além das cores que surgiram com essa absorção de Funakoshi ao sistema do judô, surgiu um outro problema, que foi exatamente a questão do Dan. Gishin Funakoshi atingiu a graduação máxima na época, que era do 5º Dan. Funakoshi morreu, faleceu, sendo o 5º Dan de karatê a autoridade máxima nesse estilo. Então a Federação Japonesa de Karatê resistiu durante muito tempo que alguém atingisse uma graduação superior ao 5º Dan, porque seria na realidade um desrespeito à memória do grande mestre Funakoshi. Ninguém poderia ter, segundo a Federação Japonesa de Karatê, uma graduação maior do que o fundador do estilo Shotokan. Mas, infelizmente, esse conceito correto, na minha opinião, porque deve se respeitar sempre a memória do mestre, foi vencida e se instituiu, a partir de 1960, os dans até o 10º. Criou-se o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º Dan, que foi conseguido pelo grande mestre Masatoshi Nakayama, dentre outros, que inclusive também já faleceram. Vem aí outro ponto mais polêmico, a questão do Dan ser registrado na faixa por meio de listras. Isso não existe no estilo Shotokan. Foi, na realidade, uma ocidentalização que, infelizmente, vem sofrendo o karatê tradição, o karatê moderno, o karatê origem,
que hoje isso para mim funciona mais como uma forma de incentivar o ego e também o orgulho, né? A pessoa que ostenta uma faixa preta muitas vezes sente a necessidade de botar os riscos na faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até atingir na realidade a graduação de todas as listas. Repito, isso não existe no estilo Shotokan. Assistam a filmes da internet com os grandes mestres, filmes de 1960, 65, 70 ou até antes dessa data, e vejam se algum dos grandes mestres, que eram portadores de 4º, 5º, 6º, 8º Dan, se havia algum risco na faixa deles. Não há, senhores. E até hoje, a exemplo do grande mestre Yoshizo Matida, 7º Dan de Karatê. Veja na faixa dele, tem alguma lista? Não tem, ok? Então, não existe lista nas faixas no estilo Shotokan. E muito menos a faixa coral, que é aquela faixa vermelha e branca que representa, na realidade, o maior estágio a ser atingido. No estilo Shotokan, não existe esse tipo de determinação, de identificação na faixa. Outro assunto, o que escrever na faixa? Você conseguiu a faixa preta, o que você pode escrever, seja em japonês, seja em português? O que você quiser. O seu nome, o que você considera uma qualidade como perseverança, disciplina, honra, não importa. Pode ser em português, pode ser em japonês, é uma escolha sua. Raros casos acontece comigo que obtive a honra e a autorização de colocar em minha faixa o nome do meu mestre, Dalmar, e também o sobrenome dele, Caribé. E aqui a responsabilidade aumenta, porque Caribé é uma família, foi a família que introduziu o karatê no estado da Bahia, que se encarregou de difundir essa arte marcial em todo o estado da Bahia e que inclusive hoje o seu representante maior, Denilson Caribé de Castro, 9º Dan, é considerado o patrono do karatê brasileiro, no estilo Shotokan. Eu solicito que repassem isso para seus alunos, se vocês adotarem esse sistema rígido de karatê origem, que é o que eu adoto. E um detalhe, faixa não é corda para criança pular. Faixa não é instrumento de recreação. A sua faixa é uma extensão do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Oxi!